Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez aqui, Terezinha, falando com o pessoal do nosso podcast, da nossa imersão no curso de redação, porque a geografia, como todos os outros conhecimentos, são muito importantes para a redação. E assim, a gente ter essa oportunidade de conversar com você vai ser muito bom. Você pode se apresentar para a gente, por gentileza? Meu Deus do céu, Esdras. Então, eu estou aqui, né, Terezinha, professora de Geografia, né, do ensino médio e uma turma do Fundamental. Eu estou aqui para responder as perguntas, né, espero ser... Né? Vai ser muito bom, Terezinha. Eu estou tímida. Não, fica à vontade, pode ficar à vontade. Dá traz timidez para mim, eu fico tímida. Daqui a pouco eu desenvolver bem. Tá certo. Ó, minha amiga entrou aí, a Michele, ó. Michele é professora de... Seja bem-vinda, Michele, Vanessa, Lelê, todo mundo aí, gente. Sejam muito bem-vindos. Então, podemos começar, Terezinha, conversar um pouquinho? Vamos começar, né? Vamos. Tem que começar, né? Isso. Lilian também entrou. Seja bem-vinda, Lilian. Então, vamos começar. Vamos tratar um pouquinho a respeito de terremoto. No início do ano... Isso aí. No início do ano, então, aconteceu um terremoto na Turquia e também teve uma certa consequência na Síria também. Sobre esse acontecimento, então, você poderia falar para a gente quantas placas tectônicas, em média, que existem naquela região e explicar também qual que é a relação da placa tectônica com esses tremores? Com os tremores? Então, nessa região da Turquia, existe ali 3 placas tectônicas. É a Anatólia, a Africana e a Arábica. E como elas estão próximas ao... Porque as placas só existe o terremoto porque essa região, elas estão muito próximas do epicentro, né, onde vai acontecer o choque entre as 2 placas. Então, isso aconteceu, esse terremoto, né, de uma magnitude muito grande, né, 7,8 na escala Richter. Então, um abalo, né, que destrói mesmo a cidade. Então, isso aconteceu porque essa região, ela está com essas 3 placas, né, essa região está localizada, né, essas cidades estão localizadas entre essas 3 placas e elas se chocam. Então, por isso é que dá esse terremoto que causa danos grandes, né, às cidades, às populações. Então, isso aí está muito ligado à localização do território, onde esse território está localizado na placa, né, sobre a placa. Tá? Sim. Só com uma com as outras. Uhum. Você falou a respeito dos danos. Foi um terremoto, uma tragédia que ceifou a vida de milhares de pessoas, né? Exatamente. Sim. Né? Isso por causa disso, porque estão perto, né, do epicentro, onde o encontro vai acontecer, o encontro das 3 placas. Então, aí é grave, né? Ocorre terremoto de volumoso, o abalo, o tremor é muito grande, né? Abala, destrói casas, derruba casas, né? Então, foi isso que aconteceu. Entendi. Terezinha, você podia explicar para a gente o motivo do Brasil estar livre de tragédias dessa magnitude? Por que aqui a gente não tem esses abalos assim? Ah, tá. O Brasil é o seguinte, o Brasil, nós somos privilegiados. Nós estamos sobre a placa, no meio da placa. Então, por estarmos no meio da placa, existe sim terremotos no Brasil, mas nós não sentimos.
São tremores pequenos, ou algumas cidades sentem o tremor, mas não chega nessa magnitude, não chega nesse, né, nesse volume, nessa destruição, como ocorre nessas cidades que estão entre as placas, entendeu? Como nós estamos na placa sul-americana, sobre a placa, então nosso território está deslizando em cima da placa. Ela bate. Então, nas pontas das placas é que ocorrem os terremotos mais graves. Então, nós estamos no centro. Por isso que no Brasil não ocorrem os terremotos. Ocorrem, Sim, mas não ocorrem entendi. com esse grau de magnitude. Certo? Certo, Então, certo, entendi. então é errado dizer que no Brasil não tem terremotos. Não tem da maneira que tem nos outros lugares. Sim, Ok? sim, certo. Só antes da gente prosseguir, boa noite para o Carlos, que será o nosso convidado da sexta-feira. Seja muito bem-vindo. Ô, Terezinha. Aqui, peraí, a Vanessa está mexendo em tudo aqui. Não, fica à vontade. Eu fiz uma pesquisa, uma pesquisa bem rasa que eu fiz. Eu vi que no Brasil já foram registrados alguns abalos sísmicos. No Mato Grosso, em 1955. Teve até um em Minas Gerais, em 2007. Esse aqui, ele não foi, né, dessa magnitude toda que teve lá na Turquia com a Síria, porque, igual você explicou, a gente está em cima da placa, né? Nós estamos em cima da placa. A placa está deslizando, né, sobre o magma, e nosso território está em cima. Né? Como lá na sala de aula eu coloco alguma coisa na minha mão e vou mostrando aos meninos que a placa ela está deslizando, ela está sempre em movimento. Porém, o nosso território está sobre a placa, no centro dela, então nós não sentimos tanto o abalo, mas ocorre. Entendi. E é interessante você falar que ocorrem esses abalos, porque olhando assim de forma muito rápida, eu vi que em 2007, inclusive, uma criança morreu soterrada aqui no Brasil. Mas é o único relato de morte por causa de abalos. A cidade de Betim sentiu, né, esse abalo. Sentiu o tremor. Sim. Algumas regiões. Ah, entendi. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui, que a gente ainda tem alguns assuntos para a gente conversar. Vamos. Sobre a questão dos modais, dos transportes. Porque assim, Terezinha, o que acontece? O estudante, quando ele vai fazer uma redação, muitas vezes ele precisa acrescentar argumentos, ele precisa ter um argumento de autoridade, ele precisa também trazer dados, estatísticas, e a geografia é fundamental, porque ela tem esses relatos, né? Tem o IBGE, que tem essas questões. Aí, então, falando sobre o modal, você pode falar um pouquinho quais os tipos de modais que são mais importantes para a circulação de produtos de uma empresa? Considerando o mercado, né? Tanto aqui dentro do Brasil e também externo. Certo. Então, os modais, né, para quem não sabe o que os modais são os meios de transporte. E eles são importantes para a circulação de mercadorias. Aqui no Brasil, o governo brasileiro, nós brasileiros, a nossa estrutura, né, aqui do nosso país é voltado mais para o transporte rodoviário. Né? Então, o Brasil optou pelo transporte rodoviário, apesar que tem o transporte ferroviário, que transporta também os minérios, aquela questão toda. Mas o nosso transporte, o nosso principal modal é o transporte rodoviário, né? Que o Brasil, as rodovias, né, estão precárias, muitas delas precárias no Brasil, mas o Brasil optou por isso. Né, os fretes são caros, ficam mais caros, porque é um transporte mais caro, vai gastar mais combustível, as distâncias são longas, né? Então, o escoamento das mercadorias é feito através das rodovias no Brasil. Mas os países desenvolvidos, como na Europa,
e na Ásia, nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa, mais usado as hidrovias, né? E o transporte aéreo também, porque as empresas agora na rapidez, né? Com a tecnologia, com as pessoas fazendo compras em outros países, o mais rápido agora é o transporte aéreo, né? Então, o modal aéreo é mais usado para as empresas multinacionais que fazem logo o escoamento dos produtos, né? Que fazem as exportações, as importações para outros países, né? Então, isso beneficia, né? O aéreo, ele é mais rápido, mas o melhor, né, se comparando, o melhor é o ferroviário e o hidroviário. Apesar Sim, que o hidroviário, se houver, se o navio, por exemplo, houver derramamento de óleo no mar, vai causar danos, né, ambientais. Então, olhando por essa ótica aí, mas os melhores são o aéreo, que é mais rápido, e o ferroviário, que não polui tanto, e o hidroviário, que não polui tanto o meio ambiente, certo? certo. É interessante você falar sobre isso, Terezinha, porque assim, a gente vê que o nosso país, de certa forma, ele ainda carece de uma certa estrutura, né? Desses Uhum, modais, né? Porque você exato. falou muito. Oi, pode falar? Não, pode continuar, pode. Eu que interrompi a sua fala. Acho que à vontade. Então, por exemplo, essa questão do transporte, as nossas estradas, né, muitas vezes com muitos buracos, os carros muitas vezes têm problema, às vezes um pneu que fura, e sem contar também a questão do combustível, né, que tem essa oscilação, né? Muitas vezes a gasolina sobe muito, ou às vezes ela abaixa um pouquinho, mas fica oscilando muito. É, Então, assim, essa estrutura tem tudo a ver, né, com o desenvolvimento do mercado. Seria isso? exatamente. Quanto mais desenvolvido o país, mais ele vai investir em outras formas de modais, né? Ele vai deixar de usar o rodoviário. O rodoviário é importante aqui no Brasil, né? Porque também por causa da política, né? Nós vamos ver lá atrás, se for olhar a história do Brasil, lá atrás, onde começou a industrialização brasileira, onde começou a abrir rodovias, ao invés de abrir que no Brasil o viável seria as ferrovias, né? Que iam fazer o escoamento dessas mercadorias. Então, o Brasil optou mais pelo rodoviário, né? Que vai trazer, vai acarretar prejuízos econômicos para o nosso país, né? Certo. E assim, vai poluir mais e o gasto é maior. Sim, essa questão do meio ambiente é muito importante e a gente vai tratar sobre ela aqui porque é muito importante mesmo a gente falar sobre isso. O Cleidinelso fez uma pergunta aqui, Terezinha. Esdras e Terezinha, transporte em ferrovias pode diminuir acidentes? Sim, né? Se no Brasil fossem usado mais ferrovias, os acidentes ferroviários acontecem, né? Mas são bem menores a estatística de acidente ferroviário do que um acidente rodoviário, que é muito maior. Os motoristas geralmente estão cansados, muitos deles usam substâncias tóxicas, né, para viver, para continuar o trabalho deles, para entregar no prazo, para não dormir, para ter um tempo mais rápido, né, trabalhar, entregar carga num tempo mais rápido. Então, isso aí tudo vai contribuir para o aumento de acidentes nas estradas. E as estradas no Brasil que estão em estado de calamidade pública, né? Então, não Sim, tem estrutura bem montada para isso. Por isso sim, que acontece. Os acidentes são bem maiores, são muito maiores. sim, é verdade. Verdade, Terezinha. E só fazendo um gancho aqui, e a gente ainda tem a questão tributária do nosso país, que é muito complexa, uma Uhum. carga muito alta, né? E ainda com essa estrutura que é precária, né? As rodovias, que muitas vezes tem muitos buracos,
que não têm sido bem cuidadas. E motoristas imprudentes também, né? Que bebem, vão dirigir, que usam drogas e vão dirigir. Então, isso tudo vai ser consequência. Verdade, Terezinha. Vamos prosseguir? Falando agora, então, sobre meio ambiente. Você tinha... Vou só esperar um pouquinho para ver como é que tá. Voltei, eu saí. Beleza. Vamos lá para o meio ambiente. Já voltou? Então, falando então sobre o meio ambiente, qual que foi a primeira conferência internacional sobre o meio ambiente? Porque a gente falou sobre essa questão das indústrias, né, no século passado. Então, quando que surgiu essa preocupação com o meio ambiente e quando que eles fizeram essa conferência internacional? Então, ali, os países desenvolvidos, eles notaram que o meio ambiente, ele estava sendo muito prejudicado devido à poluição, às indústrias, ao aumento, né, da produção. Então, houve um aumento muito grande na poluição do meio ambiente. Então, a primeira conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento e meio ambiente humano aconteceu em 5 a 16 de junho de 1972, lá em Estocolmo. Tá? Sim. Foi isso. Reuniu 113 países que estavam ali reunidos discutindo, né, sobre os rumos do meio ambiente no mundo, não só nos países desenvolvidos, que já eram mais industrializados, por isso foram os mais afetados pela poluição, né? Ô, Terezinha, verdade. Isso mesmo. Deixa eu só ver o que a Michele trouxe aqui pra gente. Não, Michele, Posso colocar? Michele. Deixa eu ver. Posso colocar como argumento numa redação que o transporte brasileiro é rodoviário e citar que, quando tem greve de caminhoneiros, o Brasil fica parado? Ô, Michele, você pode usar o argumento da seguinte forma: a sua construção ela está interessante. Quando você fala que o transporte brasileiro é rodoviário, 100%. Aí quando você cita, por exemplo, a questão dos caminhoneiros, aí você pode citar isso como um dado estatístico ou então como um fato histórico mesmo, né? Porque a gente tem na história alguns pontos que são importantes, que são os acontecimentos políticos, históricos e econômicos. A questão dos caminhoneiros, ela está relacionada, então, com esse fato histórico, político também, que foi essa mobilização geral. Então, quando você fizer uma construção na sua redação, é interessante você falar o seguinte: esse ponto que você trouxe é muito importante. O transporte brasileiro, ele é, em sua essência, rodoviário, e quando você for fazer uma citação de um dado, né, um dado estatístico, aí você pode colocar ponto, né, para poder reforçar o seu argumento, tanto que a greve dos caminhoneiros provocou uma paralisação geral no Brasil, sendo que os alimentos, os produtos, a indústria paralisou. Aí você pode colocar dessa forma, trazendo que um fato histórico modificou, então, a nossa situação. Você fala que é um transporte rodoviário e você cita esse acontecimento para poder reforçar o fato dele ser rodoviário. Michele fazendo perguntas. Muito obrigado, Michele, pela contribuição. Foi ótimo a sua contribuição. Para participar aqui conosco. Com certeza, já está convidada. Por nada. Por nada. Mas então essa questão do meio ambiente que a gente estava falando, ela é interessante, né? Porque a questão das energias, do uso dos tipos de energias, o petróleo, né, um poluente. Então, esse ponto aí foi muito importante, né, dos países desenvolvidos chegarem nessa conferência para poder conversar, né? Mas
A conta, na verdade, chega para os países subdesenvolvidos, né? A conta disso tudo chega para nós. Eles poluem, mas a conta vem para os subdesenvolvidos. É isso aí. É verdade. Né? É verdade. Infelizmente, acontece isso. Isso porque também, né, as empresas, as multinacionais, transnacionais, elas se deslocaram para os países subdesenvolvidos, né? Elas colocaram as suas filiais nos países subdesenvolvidos, em busca também da matéria-prima, da mão de obra barata, mas também porque vai poluir outros lugares, né? Eu não quero poluir a minha casa, eu vou poluir a casa do outro. Então, é mais ou menos isso. É verdade. É um ponto muito interessante da gente conversar. Até na sexta-feira eu vou conversar com o Carlos a respeito do toyotismo. Essa questão das empresas ter esse modelo de produção, né, de enviar as suas indústrias para outros países e as consequências que isso traz, né, Terezinha? Consequências ambientais. Exatamente. A Cleidinel fez pergunta aí, Esdras. Então, vamos ver aqui. Sobre redação. O que se pode falar sobre proteção ao meio ambiente e geração de renda? É interessante isso aqui, Terezinha, porque ele tocou no ponto do desenvolvimento sustentável, né? Aí ele vai falar mais da economia verde, né? A economia verde, onde se pensa em preservar o meio ambiente, mas gerar fonte de emprego para aquelas pessoas que estão, né, em situação com dificuldade mesmo. Vamos supor aí, o catador de reciclável, né? Ele pode participar dessa economia verde, pode ser uma fonte de renda, né? Onde ele pode estar contribuindo para o meio ambiente e, através dessa contribuição de melhorar o meio ambiente, ele vai estar gerando renda para a sua família, né? Então, é importante a preservar o meio ambiente e gerar renda com essa preservação, né? É verdade. Isso é muito importante mesmo. A economia, o meio ambiente, elas serem tratadas de forma interrelacional, né? Tratadas de forma conjunta, né? Porque a gente tem muitos recursos aqui no nosso país, né, Terezinha? Nosso país é muito rico, né? Em diversidade, biodiversidade. Exatamente, nós somos ricos. Hoje mesmo estava comentando com os meninos a respeito disso. O nosso país ele é rico, ele continua sendo rico, porque eles estavam falando da época lá da colonização do Brasil, eles tocaram nesse assunto, e eles falaram que os europeus levaram as nossas riquezas. Mas eles não levaram toda a nossa riqueza. O Brasil continua sendo um país rico em biodiversidade, em minerais, em pedras preciosas. O Brasil continua sendo. Ele não é bem administrado. Ele precisa de uma boa administração. É uma mudança estrutural do Brasil, né? Que nós vivemos sempre, a estrutura do Brasil acaba não mudando, né? Que existe a estrutura, existe o momento, né? A conjuntura. Então, a conjuntura, nós estamos sempre vivendo a conjuntura, aquele momento político, o momento que está alguém lá no poder que vai fazer algo para satisfazer as necessidades próprias deles, né? Os políticos, né? Infelizmente, a maioria deles olham para o próprio umbigo, criam leis que vão satisfazer as necessidades deles ou das famílias e não do povo brasileiro, da mudança mesmo da estrutura do Brasil. O Brasil precisa de mudar a estrutura. A estrutura do Brasil precisa ser mudada, porque nós vivemos sempre conjunturas. Então, de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos, vai mudar a conjuntura, o momento, né, político do Brasil, e que vai estar voltado para determinada área, para determinado momento. Hoje nós estamos vendo que o Brasil está voltando muito para
para a questão dos povos indígenas, né? O momento que o Brasil está vivendo hoje, essa preocupação com os povos indígenas, com as terras dos povos indígenas, e outras áreas estão ficando a desejar, né? Então, assim, é isso. Tem que ser um governo que vai pensar em todas as áreas, que vai atender todas as áreas, né? Mudar mesmo essa estrutura de país subdesenvolvido, investir mesmo em educação, né? A educação é importantíssima para o conhecimento, para a mudança da estrutura do país. Então, as riquezas, você ter uma riqueza, né? Você ser rico, ter milhões no banco e não saber usar essa riqueza. É isso que acontece com o Brasil. Nós somos um país rico, rico em diversidade, rico, o nosso solo é fértil. Então, nós temos tudo para ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, mas acabamos ficando à mercê da política brasileira, né? Da corrupção, na verdade. É isso. É verdade, Terezinha. É verdade. Você falando da nossa riqueza, eu lembrei das nossas bacias hidrográficas, a nossa produção de energia, né, com as hidrelétricas. O Brasil é muito forte, né, muito rico nessa questão de produção, né? Tanto que um ponto que é interessante a gente pensar, eu estava até refletindo sobre isso hoje, que a gente, assim, nós temos no nosso país alguns planejamentos, né? A gente tem o planejamento plurianual, que é de 4 anos, a gente tem o nosso planejamento, né, da lei orçamentária, da lei de diretrizes também, só que o que acontece? Você falou aí da questão dos povos, né, originários, dos indígenas. Um ponto muito importante de ser trabalhado é um programa de longo prazo, né? Que seja um programa de 10 anos, né? Ou de 15 anos, para que o governo que entre depois, ele não mude, né? Esse programa, né? Porque, na verdade, é muito importante a gente ter essa sequência, né? Exemplo, a gente tem agora essa discussão, né, a respeito das demarcações de terra dos indígenas. Isso, assim, precisa ser trabalhado no decorrer do tempo, né? Precisa ter um projeto para daqui 10 anos, né? Para isso ser trabalhado no decorrer do tempo. Porque, assim, entra outros governantes, aí daqui 4 anos vai e muda tudo. Então, é necessário mesmo ter um projeto de longo prazo, né? Exatamente. Tanto na questão dos povos indígenas, quanto na questão da educação, que é importante. Importantíssimo para o Brasil. Essa questão de educação, não é pensar somente nas questões de cotas, de entrar numa faculdade, mas é ter conhecimento, né? Que muitos estão usando, né, desses artifícios de entrar em faculdades, através de cotas, através de programas de governo, mas não tem conhecimento. Né? Então, o que falta no Brasil é isso, é conhecimento. Conhecimento para estruturar novamente nosso país e nos tornarmos uma grande nação. Né? Nós temos tudo para isso. Verdade, Terezinha. A gente ainda vai conversar muito sobre essa questão de educação hoje, também nos próximos dias, porque assim, a gente percebe que tem esse investimento aí no nível superior, né, para as pessoas entrarem nas faculdades, mas só que muitas vezes o ensino fundamental ele é deixado de lado, né? Exatamente. A estrutura. Quem estudou sempre em escola de ensino público, né, nota essas diferenças, né, nota esse descaso, né? Eu diria que é um descaso do governo com os profissionais e com os estudantes, né? Eu acho, eu acredito, né? As pessoas, elas passam pela escola pública e às vezes não retêm muito. Não é que a escola pública não tem qualidade, os professores são formados, são professores capacitados, mas é a estrutura da escola. Eu estou mudando completamente o nosso assunto aqui, Fica à vontade. Eu estou entrando em outro debate. Não, está no tema. Mas é isso, é essa estrutura da escola hoje,
né? Esse novo ensino médio, tem coisas que acontecem na educação que eu não vejo sentido. Parece que tem que ser um professor de sala de aula, organizando, né, a estrutura da educação no Brasil. Porque as pessoas que estudam, que só têm a teoria, elas não sabem na prática como é. As necessidades do estudante, a necessidade que o estudante tem do aprendizado, né? Então, é um caso muito sério isso, muito sério. Só É, mesmo quem está lá dentro é sim, que consegue entender, né? sim. Mas você quer Eu continuar? estudei escola pública Hum, e, e, assim, realmente, né, falta uma atenção a mais, né? O e- governo precisa de dar uma atenção maior, né, para a escola uhum, pública. exatamente, exatamente. É. Mas aí, então, Terezinha, falando Quer aqui continuar? sobre o meio ambiente, Hum, a gente estava falando da convenção, né, da Conferência Internacional. uhum, Aí, então, em 1985, teve a Convenção de Viena. certo. Então, assim, é interessante porque a nossa história no viés ambiental, ela começa a desenhar essa preocupação em 72, lá em Estocolmo, Uhum. mas quando chega em 85, em Viena, eles têm essa preocupação com o buraco na camada de ozônio. Você pode explicar para a gente essa situação? Então houve essa preocupação, né, com a camada de ozônio que estava. Então houve na época uma confusão, um rebuliço, né? O planeta está sendo destruído, está abrindo uma camada, as pessoas que não entendiam bem o que estava acontecendo, né? Mas o que acontece? Diminuiu bastante, né, a emissão de CO2, né? Então, houve ali, desde 1985, foi diminuindo, assim, drasticamente, foi muito significativo, né? E o que aconteceu? A NASA hoje traz para nós, né, nos traz, né, ao nosso conhecimento que o buraco da camada de ozônio ele diminuiu, ele regrediu, ele está regredindo, está diminuindo. Isso é bom. É bom saber disso, né? Que essa preocupação, essa diminuição foi fruto de uma conferência e de uma participação da população mundial nessa ação que reverteu, está revertendo, né? Esse buraco da camada de ozônio. Certo, Uhum. verdade. E só pegando aqui a contribuição do Carlos para a gente, ele disse Hum. que os interesses políticos interferem demais no processo da educação de forma geral. Verdade, né, Terezinha? É o que a gente estava conversando, né, aqui. Exatamente. Interfere demais. A política interfere muito na educação, é muito, não é pouco, né? É, os meninos comentam, né? Eles não gostam que nós aprendemos alguma coisa porque vai mudar a estrutura toda política do país, né? Então, as pessoas vieram ao conhecimento, né? Cobrarem, né? Verdade. Porque, na verdade, aqueles que fazem as leis são os donos das grandes propriedades, das grandes empresas no Brasil, né? As pessoas não sabem. Então, elas votam porque acha legal, porque fez determinada coisa no bairro ou para a família dela. Então, as pessoas ainda tem muito isso de venda de voto, né? Ou vota, ou mesmo vota porque achou interessante, viu na internet, viu no programa de TV e a pessoa gostou da pessoa, achou, mas não vê a vida da pessoa realmente, quem a pessoa é. Então, vai e vota de qualquer maneira, voto no escuro, né? E quem vai fazer a lei é aquele que vai representar o povo ali, que vai estar no poder representando o povo, vai fazer leis contra o povo. Sim, Né? é Isso. verdade. Então, tem que ter uma consciência política, né? Tem que criar cidadãos políticos que conhecem, que sabem,
que sabe o que é importante para ele, né? Que às vezes uma coisa que vai atender as necessidades naquele momento não vai mudar a sua vida inteira, né? Só vai atender naquele momento. Então, não acreditar em promessas que só vão mudar a sua vida em um determinado momento e não vai mudar a sua vida durante o decorrer dos anos, né? Então, é Verdade. importante ter uma consciência política, saber votar, saber em quem está votando, em quem você está delegando para estar ali no poder que vai responder por você, né? É isso. Verdade, Terezinha. E essa estrutura que a gente está conversando a respeito da educação, isso contribui muito, né, para formar essa consciência política nas pessoas, porque, assim, a gente tem observado, né, que está todo mundo procurando conhecimento, está procurando se informar, está procurando aprender, e isso é muito importante, né? A gente tem acompanhado isso no nosso país já há um tempo, e é essa consciência política que vai ajudar a gente a melhorar esses rumos, né? Exatamente. Aí, falando ainda sobre essa questão de meio ambiente, sobre a questão da Amazônia, porque há um tempo atrás surgiram algumas informações a respeito da floresta, de que ela seria o pulmão do mundo. Você poderia explicar para a gente por que não é correto dizer isso sobre a floresta? E também explicar assim, qual que é a influência básica que ela exerce. Então, a Amazônia, será que a Amazônia não é o pulmão do mundo? Você afirmou aí que ela não é? Oh, meu Deus! Não é o pulmão do mundo, Esdras? Como não, Esdras? Realmente a Amazônia não é o pulmão do mundo. Fala que a Amazônia é o pulmão invertido do mundo, né? Uhum. Você sabe quem é o pulmão do mundo? Você sabe quem é? Eu chutaria que são os fitoplânctons. As algas, né? Que estão lá nos oceanos, que são importantes. A Amazônia, ela tem cerca de 7% da superfície total do planeta. Então, ela ocupa 7% da superfície total do planeta. E ela tem o quê? 50% da biodiversidade mundial. Olha eu engasgando aqui. Então, por isso, muitos acreditam que a Amazônia é o pulmão do mundo. Por quê? Ela vai reter, ela vai trazer o oxigênio do mundo, vai sair lá da Amazônia? Não, ela não é o pulmão do mundo. O verdadeiro pulmão do mundo são as algas marinhas, né? Elas produzem muito mais oxigênio do que a fotossíntese que acontece lá na Amazônia. Não é isso? Então, por isso que a Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia seria o pulmão invertido do mundo. Interessante. Por que ela é o pulmão invertido? Porque a maioria dos gases que ela produz é consumido por ela mesma. Entendeu? Ela libera muito menos oxigênio, ela vai liberar muito menos oxigênio em relação às algas. Por quê? Os gases que ela produz, ela mesma vai consumir. Por isso que alguns têm essa ideia errônea de que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque ela vai consumir o oxigênio, aqueles gases que ela vai produzir, não vai ser liberado para o meio ambiente, né? Entendi. Mas aí a Amazônia, ela tem a importância. Qual que é a importância da Amazônia? Qual que é a importância da floresta amazônica para o mundo? O Cleide Nelson está falando aí, ó. Ele fez uma pergunta. A importância da Amazônia na formação das chuvas. Porque a floresta amazônica é fundamental para impedir os avanços das mudanças climáticas. Sim. Né? Ela vai impedir, ela vai ajudar ali nas mudanças climáticas, o avanço Por isso que há essa grande preocupação com o desmatamento, né, da Amazônia, que ela vai impedir, né? Nós temos esses avanços de mudanças climáticas que estão acontecendo. Nós estamos protegidos, porque a Amazônia ela é importante para isso. Ela vai
diminuir, ela vai impedir o avanço dessas mudanças climáticas, né? Sim. Uhum. Não, muito importante nessa questão da formação das chuvas também, né? Essa Isso. contribuição. Ednelson, você pergunta para ele agora, ele perguntou qual a importância da formação das chuvas. Por que ele fez essa pergunta, Ednelson? Vamos ver o que ele vai responder para nós. Vamos Ô, ver. Terezinha, mas falando sobre a Amazônia, ela tem uma certa relação com os rios voadores. Mas assim, Rios voadores? Então, você pode explicar para nós? Vamos colocar a dúvida aí na cabeça desse pessoal, está muito fácil. Você faz Vamos as colocar perguntas, a eu dúvida, vou Terezinha. responder rios Isso. voadores. Será que existem rios voadores? Não Será é? que tem, gente? Então vamos ver o que são rios voadores. Então, os rios voadores são imensos volumes de vapor de água que vem do Oceano Atlântico. Esses são os rios voadores. Ele vai precipitar sob a forma de chuva lá na Amazônia. Né? Olha que interessante. Então, imensos volumes de vapor de água vai se formar vindo do Oceano Atlântico, né? Isso aí vai formar o quê? Vai formar chuva que vai precipitar lá na Amazônia, né? Então, elas vão seguir, elas vão ganhar um corpo ali, vão aumentar o volume e vão seguir até os Andes, onde vai ser uma barreira natural para elas. Sim. Por isso a importância da chuva na Amazônia. Essa relação, né? Entendi. Isso aí. O Cleidinei Nelson me falou por que ele fez a pergunta, diz ele que viu um estudo sobre a formação das chuvas no Sudeste. Ah, você viu sobre isso? Sobre os rios voadores? Não, ele está falando ainda da floresta amazônica. Ela vai ser um dos principais fatores que vão causar as chuvas na região sudeste. É isso que ele viu. Sobre essa entrevista que ele viu, né? Verdade. Uhum. É verdade. Devido a isso, né? Sim. Esse grande volume de vapor, esses rios voadores que vão vir, vão precipitar em forma de chuva na Amazônia. Entendi. Certo? Sim, com certeza. E aproveitando aqui para falar da redação com o pessoal que está acompanhando a gente, nessa semana a gente está tendo então esse podcast. Estou batendo um papo aqui com a Terezinha. Amanhã eu vou conversar com o Cleide Nelson, que é advogado, com a Luana, acadêmica em fisioterapia. E na sexta-feira eu vou conversar com o Carlos, que é engenheiro de produção e é professor. Então vai ser muito interessante, gente, a gente ter esse contato aqui, trocar essa experiência. E só lembrando que todo esse conteúdo de geografia, ele pode ser utilizado na redação, especialmente na redação do Enem, né? Muitas vezes a gente tem um tema sobre meio ambiente e esses temas, eles têm essa característica, né? Essa característica muito relacionada com a geografia. Então, esse conteúdo, né, Terezinha, pode ser aproveitado, né, na redação e, assim, a gente pode utilizar isso para poder fazer um argumento muito bom. Verdade. Eu acho que você tem que me chamar uma próxima vez, que eu vou estar mais desinibida, que hoje eu estou muito tímida ao falar. Não, você está muito bem. Então, numa próxima vez, eu acho que vai ser melhor. Não, vamos ter outras oportunidades também, se Deus quiser. Então, tem mais um ponto aqui, que eu acho que a gente ainda pode conversar, que é a respeito do carvão. Porque, assim, a gente tem o carvão vegetal e também tem o carvão mineral. Você pode explicar para a gente a diferença entre os dois e também quais que são as utilidades do carvão mineral? O carvão mineral e o carvão vegetal? O carvão vegetal é produto obtido por meio da carbonização da biomassa, que é a madeira, né? Então, nós vamos ter o carvão vegetal, que ele é usado na nossa churrasqueira para fazer aquele churrasco maravilhoso, é usado em lareiras, né? E
em outros, no fogão a lenha. Então, esse é o carvão vegetal, né? Ele é extraído da biomassa, carbonização, que é a queima da biomassa, queima de madeira. E tem o carvão mineral, que corresponde à rocha sedimentar formada por meio da decomposição da matéria orgânica, né? Como o petróleo é também formado o carvão mineral, que é usado em indústrias, é usado como combustíveis, né? Em alguns países, né, tem um combustível de cor, ela é negra ou marrom, tá? Então, é usado, né, em indústrias de fornos, né, de alto fornos, aí essas ixi, rolei todo. Nessas indústrias siderúrgicas. Então, é usado carvão mineral. Ele é muito usado, né? Foi muito usado na Europa, nos países desenvolvidos, Estados Unidos, no Japão, e no Brasil também é usado, tá? Mas aí eis a diferença aí, que um é de rocha sedimentar, da decomposição de matéria orgânica, né? Assim como a decomposição chega até o petróleo, também chega até o carvão mineral. E o carvão vegetal é da carbonização da biomassa, que é a madeira. Sim. A diferença é entre os dois. Né? Certo. Então, E esse carvão mineral também... Pode falar, né? Esse carvão mineral, ele é poluente, né? Ele é poluente, como o petróleo. Né? Ele é poluente, sim. Ele é uma fonte de combustível, uma fonte natural que ela vai se esgotar com o tempo, né? Demora milhões de anos para se produzir, como o petróleo. Né? A decomposição da matéria orgânica, até se decompor, demora muito tempo, então ele é poluente e ele é um recurso natural que ele não é renovável, né? Certo? Porque demora muito tempo da natureza para se formar. Certo. Ótimo, Terezinha. Desde já, eu já quero te agradecer muito por ter participado desse momento aqui com a gente. Está sendo muito especial. Olha o Pedro fazendo pergunta aí. Qual a importância da Amazônia da formação das chuvas? Não, essa ele já fez. Não, ele fez outra aí do carvão aí, acho que é das fontes de energia. Quais os impactos na exploração dessas duas formas energéticas? Uma delas, você já falou, né, Terezinha? A questão da poluição, né? As duas vão causar impactos no meio ambiente, tanto o carvão vegetal quanto o carvão mineral. Os impactos do carvão vegetal vão ser derrubada de árvores, né? Carbonização vai causar poluição no meio ambiente também, para carbonizar. A madeira vai causar a poluição do meio ambiente. Mas não vai ser tão agressivo como o do carvão mineral. Porque o carvão mineral funciona como o petróleo. O petróleo não é poluente, não é altamente poluente, não traz danos ao meio ambiente, à vida das pessoas, assim também é o carvão mineral. Sim. Ele vai poluir, vai trazer danos à vida das pessoas. Então, os danos são maiores do que o carvão vegetal, porque também o carvão vegetal não é usado é menos usado do que o carvão mineral. Entende? Mesmo você fazendo seu churrasquinho lá, se todo mundo fizer o seu churrasco, não vai causar tanta poluição quanto que uma empresa, uma indústria usando carvão mineral. Ou algum combustível, né? Algum carro usando. Sim. Certo? Certo, verdade. Então, a gente fechando por aqui, eu te agradeço mais uma vez. Agradeço a todos que estão presentes. Muito obrigado a todos pela participação aqui com a gente, pela contribuição. Obrigado, viu, Terezinha? Obrigado por ter participado. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Gostei muito de estar aqui. Eu acho que de uma próxima vez eu vou estar mais solta, mais produtiva, vai ser mais interessante. Foi ótimo. Espero ter contribuído, né? Contribuído com a geografia aí, né? Para as pessoas, para as provas, que vão fazer prova.
ou mesmo para conhecimento, para adquirir maior, né, aumentar o conhecimento. E gostei das perguntas, né, das participações, foi muito interessante. Foi melhor do que eu esperava estar, eu estou muito nervosa, né, que durante a pandemia eu dei aula online, mas para poucos alunos que eu já estava acostumada com eles. Agora aberto assim no Instagram, eu fico mais tímida. Muito bom, Terezinha. Muito bom mesmo. Você contribuiu muito com a gente. Foi excelente ter a sua participação aqui. E falando agora um pouco sobre o curso, para as pessoas que tiverem interesse em participar do curso de redação, o curso vai começar na segunda-feira, nessa próxima segunda-feira, dia 10, às 20 horas. O curso vai funcionar no seguinte formato: nós vamos ter 16 semanas de aulas. Cada semana a gente vai ter uma aula. A aula tem duração de 1 hora. E a gente vai fazer essa aula. Vamos ter um tempo também para tirar dúvidas. Vamos conversar sobre questões de atualidades, sobre temas importantes para a redação do Enem, assim como esse aqui que a gente tratou. Então, quem tiver interesse em adquirir o curso, no perfil do Instagram, vocês podem clicar no link, que vocês já vão ser direcionados para poder adquirir o curso. E é isso, pessoal. Também vai ter a correção de uma redação por semana. A minha esposa, Elisa, vai trabalhar junto comigo. Nós vamos fazer essas correções. Ela é muito boa nisso, ela é tradutora, então vai ser bom. Eu falei com ela que ela tem que entrar aqui para um bate-papo com a gente, porque ela é muito boa. É verdade, eu falei com ela também. Mas então é isso, gente. Quase 1.000 na redação, quase 1.000 na redação do Enem e não quer entrar? Pelo amor de Deus. Pois é verdade. Ela tirou 940, foi muito bom. Foi muito bom. Ela está lembrando aqui, ó, que o curso de redação é para Enem, também para concursos públicos, viu, pessoal? Então, quem tiver interesse, pode ir lá no link do perfil do Instagram, que na segunda-feira a gente já começa. Lembrando que amanhã a gente tem mais um encontro aqui com o Cleide Nelson, que vai tratar sobre temas muito importantes, como direitos de primeira dimensão, liberdade, direitos sociais de segunda dimensão. Vai ser muito interessante, muito enriquecedor para a redação de vocês. Então é isso. E na sexta-feira, o Carlos está aqui com a gente, conversando sobre assuntos muito interessantes também da segurança do trabalho. Muito obrigado, viu, Terezinha? Muito obrigado a todos.